Fala galera, beleza? Olha só, chegando então ao finalzinho do ano, são exatamente 2 horas da manhã do dia 31 de 12 e eu tinha que fazer esse vídeo aqui para ser o último vídeo do ano, encerrar aí numa das questões que eu achei que valia a pena conversar, falar com vocês. E eu estou falando, óbvio, sobre Matrix 4 ou Matrix Resurrections. Galera, a polêmica tá lançada porque é um filme que tem ame e odeia, a turma do eu odiei e a turminha do eu amei. E eu já largo daqui, confesso que eu sou dessa segunda turma, eu curti demais o filme. E aí eu acredito que vale fazer essa discussão, justamente porque eu sempre entendi Matrix como muito além de um filme de ação e um filme que revolucionou tudo mais. Visualmente, pra mim, ele sempre foi muito mais do que isso. Tô aqui no ambiente meio esverdeado, digamos que eu esteja na Matrix nesse momento, conectado aqui. E acho que vale a gente trocar uma ideia. Bom, em resumo, esse filme pode ser que alguma coisa escape aqui, então eu vou dizer que ele tem spoiler, sim, porque aí também, né, vai ficar difícil comentar sobre o filme no nível que eu acho que merece ser comentado e não falar de repente o que tá rolando por lá. Vamos do princípio, então, o porquê que a galera tá odiando. Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que quem esperava o explodir a mente pode estar odiando, e aí não é culpa do cara que foi assistir. Vou imaginar o seguinte, ó, olha o cenário que formatou os primeiros fãs de Matrix, e aí é onde eu vou me inserir. Era o final da década de 90, os smartphones não eram o que são hoje, não existiam redes sociais, não como nós conhecemos, existia uma internet bugada para mais de metro. E aí você tem uma forma de comunicar muito mais tradicional, veículos offline, TV aberta e tal, né? Claro, existiam as TVs por assinatura, mas não é uma coisa como é hoje, que é muito mais acessível. E de repente eu estou em casa e chega o meu colega, um grande amigo, morava comigo à época. O Betinho chega em casa e falou: Cláudio, vamos agora pro cinema, tem um filme que tá todo mundo falando que é muito, muito bom. Diz que a gente vai adorar. E a gente se largou pro cinema, era a última sessão da noite no dia. E cara, foi uma explosão de mentes. A primeira cena da Trinity parando no ar, aquele movimento giratório que todo mundo queria saber como é que aquilo tinha sido feito, e depois, incrivelmente, saber que foi feito com centenas não, mas com um monte de câmera. E aquela primeira cena já foi algo assim, nossa, o que tá acontecendo, cara? O que é isso? Como é que os caras conseguiram? Que filme é esse? Quem é que é o bandido? Quem é que é o mocinho? Porque a gente não tinha sido tocado pela campanha de divulgação do Matrix, que também não deixava muito claro os papéis, quem era o quê. Eu lembro desse pensamento assim, eu falei, cara, e essa mulher aí é a bandida da história, tipo, no início do filme, porque, né, a mulher voa, dá chute e tal, e corre, e os outros caras são os bons, porque eles são a polícia, estão correndo atrás dela. E o filme só foi gerando cada vez mais, né, exploda sua mente. Ao mesmo tempo, a gente foi vendo coisas que a gente nunca tinha visto em termos práticos. Eu vou falar o estilo, o visual das roupas, né? Então, não é só efeito especial, mas também como os personagens se vestiam, e vai do óculos, da roupa, o celular. Era tudo uma loucura que a gente estava recebendo na nossa frente, numa tela gigante. E aí, por cima do que era o detalhe menor, vinha uma história gigantesca que fazia tu pensar assim, nossa, cara, e se isso for real? E aí tu vai para Asimov, aí tu vai para os escritores, os caras de escritores de ficção científica lá de trás, ou até teóricos, cientistas teóricos sobre o desenvolvimento da humanidade, sobre a relação máquina-homem. E aí tu vai assim, cara,
que loucura isso tudo. Nossa, será? Será que eu tô plugado em algum lugar? E ao mesmo tempo era isso, e era uma dinâmica. Pô, será que eu realmente tenho o livre-arbítrio? E aí tu começa a entrar no cenário que realmente trata Matrix. Matrix fez história por ser uma revolução e por ter explodido mentes aberto a possibilidade de você questionar a realidade. Mas, além disso, ele não é um filme para questionar se a gente está plugado ou não. E talvez aí já começa a ter um pouco da divergência do que ocorreu na sequência de Matrix. Matrix sempre foi um filme que tratou sobre escolhas. A gente realmente tem um livre-arbítrio, a gente pode escolher. Quando a gente escolhe por comodidade ou a gente escolhe porque a gente quer descobrir além e não importa o incômodo que isso pode causar ou quanto frustrante pode causar. Então, a dinâmica de Matrix foi sempre assim, será que você realmente quer enxergar a realidade? Se você tivesse opção, você escolheria a realidade, por pior que ela possa ser, ou você prefere viver num mundo que te dá as coisas e que é mais confortável? Então, essa dinâmica sempre esteve ali presente. À época, quem criou o Matrix foram os irmãos Wachowski. Os irmãos Wachowski eram 2 irmãos produtores e criaram a história de Matrix, lançaram o primeiro filme e logo atrás veio uma enxurrada de desenvolvimento de coisas do universo de Matrix. Então a gente tem animação, a gente tem, inclusive depois com o tempo tem até a versão de mangá, a gente tem animação, a gente tem versão de mangá, a gente tem games, a gente tem livros, depois a gente tem a sequência do Matrix, o Revolutions e Reload, que são filmes que tem gente que também tem essa relação de ama ou odeia, mas são filmes que se prenderam muito mais no cenário, armas, tiro e bomba, tudo mais que a história também trata, e deixou coisas em aberto, assim, onde deu a entender a possibilidade de novas camadas de realidade e tal. Só que aí também isso é outro ponto que causou uma confusão neste filme de agora. Em resumo, é legal você ter uma ideia de como foi Matrix, como ele chegou, porque você pensa, ele chega para uma geração que não tem acesso à informação, como a geração hoje, como nós hoje temos informação, né? Temos acesso. Ele chega trazendo muita coisa inovadora em visual, em efeito, em estilo. Ele causa uma revolução também no cenário de comércio, no mercado. A partir dali a gente começa a ver o design das roupas mudar, a gente começa a ver o design de acessórios de moda mudar. É real a influência de Matrix no modelo de óculos, por exemplo, era perceptível. As coleções que vieram na sequência. O cinema muda por completo. Qualquer filmezinho de ação B tinha cena com câmera lenta, foco fechado, câmera girando, coisa que a gente nunca tinha visto. E até depois chega Matrix, ele revoluciona tudo. Até a gente brinca que até filme de terror tinha a facada no bullet time, porque aí tu tem uma enxurrada assim dessa inovação que Matrix trouxe na questão produção. Então, ele realmente foi revolucionário e eu diria que é difícil no mundo de hoje, e também pelo contexto da história, ele também explodir mentes hoje. Então, aí entra um dos motivos que eu acredito que quem foi no cinema esperando ter a mente explodida vai se decepcionar. Porque não é essa pegada e não tem como. Porque tu já vai sabendo que o universo Matrix... Como é que tu vai ser surpreso no universo Matrix? É uma coisa meio, sabe? É uma galera hoje, eu acho que tá muito chato o negócio. A galera não vai no cinema para curtir o entretenimento, né? Ou lidar com a obra, com o entretenimento da obra. Vai já querendo dar uma de Spielberg, sabendo tudo, e numa dinâmica de que tudo tem que ser surpresa e tal, e surpreender, e ser revolucionário. E não tem como, cara. Até se tu conhecer a história de Matrix e entender que ela fala sobre escolha, sobre livre-arbítrio, já tá muito óbvio lá atrás, a surpresa já veio, então hoje é evidente que isso não ia acontecer. Mas se justifica o porquê que tem gente que tá decepcionada, que chega lá e não vi nada de novo. Aí não ia ver, cara, desculpa. Aí, enfim. Agora,
entrando diretamente no papo deste filme lançado agora no finzinho do ano e que eu acho que foi um presentaço para quem curte o universo de Matrix e que entendeu qual é a dinâmica. Matrix não fala sobre camadas, nunca falou sobre isso. Matrix fala sobre escolha. E este filme atualiza essa dinâmica. Por que eu fiz uma ênfase que existiam os irmãos Wachowski e hoje a realidade é diferente? O filme hoje ele foi gerenciado, produzido com o aval da diretora, que é a Lana Wachowski. Sim, os irmãos passaram por um longo período de transformação. Eles se identificam como pessoas trans hoje. Então a Lana é uma das irmãs que resolveu estar à frente, aceitou estar à frente do filme. Mas deixa eu explicar melhor como é que essa história de aceitou. Há muito tempo todo mundo queria o filme de Matrix de volta. E aí é óbvio, né? Matrix foram 3 filmes, o universo, o game, livro e tudo mais. Todo mundo sempre ficou falando assim, nossa, que legal se um dia sair um Matrix 4. Houve uma conversa alguns anos atrás que a Warner queria fazer o Matrix 4 e foi bem ali naquele período que o Michael B. Jordan estava fazendo muito sucesso, aparecendo como Creed, logo depois foi chamado para fazer o Pantera Negra como vilão do Pantera Negra e tal. E ali naquele meio todo surgiu um comentário que a Warner estaria negociando com o ator para fazer um filme baseado em Matrix, que seria ou um reboot para contar a vida do jovem Morpheus. Pois é, sinceramente, eu não tenho o mínimo interesse na vida do jovem Morpheus. Porque é uma história que já está fechada, já está muito bem explicado qual é a do cara e tal. Então eu acho que ali começou a causar o medinho que veio desaguar neste momento do filme de hoje. A Warner fez isso, depois sumiu, porque a primeira avalanche que veio era de pessoa criticando, dizendo não faça Matrix, se é para fazer isso, não faça. Mas a Warner disse que bateu o martelo e falou assim, olha, tudo bem, não vamos fazer essa história, mas de qualquer forma nós vamos fazer o Matrix 4. Então, ou é com as irmãs Wachowski, ou não. A gente vai fazer. Como elas têm participação nisso, né? São as criadoras, elas venderam a história para a Warner, elas foram consultadas, uma das irmãs não topou, não quis participar, e a Lana falou, não, se é para fazer então, vamos fazer merda, deixa que eu assumo, eu tento resolver e vamos embora. O que acontece disso? O filme é uma autocrítica, tem muita cena de autocrítica, tá muito evidente isso, que ela retratou a pressão que rolou da Warner querendo fazer mais um filme. Cara, tem cenas que debocham muito disso de forma descarada, assim, fala inclusive na Warner, ele cita e aí fica confusa essa relação de realidade. Então, assim, é uma dinâmica realmente diferente, que também não se vê muito em filme, mas rola a crítica, dá muito bem para te perceber isso, que ela usa de uma metalinguagem, que nem é tão metalinguagem assim, que é tão direto, mas vamos dizer assim, ela usa de uma metalinguagem no cinema para fazer uma crítica à própria Warner e a necessidade no mercado de temos que explorar mais um Matrix. Dito isso, dá para entender as opções e as escolhas do diálogo, as mudanças que houveram nos personagens, as adaptações, porque nós estamos lidando agora com uma pessoa que ela tá segura de si, ela passou por uma transformação. Então, assim, infelizmente tem uma galera que tá hateando o filme porque ele não gostou de quando o filme fala sobre binaridade, que a binaridade é uma forma muito reduzida de se entender a realidade, aquela coisa de bem e mal, homem e mulher, tal. Então, assim, cara, infelizmente a gente tá vivendo uma sociedade com a cabecinha fechada. Nossa, é triste de ver que tem gente que não gostou do filme porque durante o filme, em alguns momentos, eles citam essa coisa de binaridade, de azul e vermelho, de bem e mal. Isso aí não é assim. Puxa vida, galera, hein? Nossa, corre aí pra melhorar a mente, que tá complicado, né? Mas vamos lá. Nessa construção, o que a gente tem? Uma obra feita por uma diretora que não tem medo do que vai colocar na tela. Ela vai lá, ela encarou valendo mesmo. Ela trouxe muitos artifícios de metalinguagem para fazer certos apontamentos. Mas
tem uma coisa que eu achei interessante, é que o filme em si tá mais pé no chão, apesar de tratar de Matrix. O que seria o pé no chão? Quando você olha o primeiro filme, até a primeira trilogia, nós tínhamos cenas de lutas que eram sempre com ambientes grandes, com uma coreografia limpa, uma dinâmica muito voltada para uma arte marcial, assim, que você percebia os movimentos, os golpes, aquela pegada tecnológica dos movimentos que aceleravam e depois ficava em câmera lenta e tal. E agora você tem uma câmera que está em cima do ator, você não consegue identificar muitos movimentos, ele está mais sujo, é uma luta que está suja, assim, você não consegue perceber direito como que ela está ocorrendo, mas ela está ali, os atores estão ali, você vê que eles estão ali se batendo muito próximo da câmera. Então ela mudou o estilo de direção, ela foi para uma câmera muito mais perto. Para quem curte cinema e for fazer a comparação, vai perceber plano aberto e plano fechado, né? Então tem o primeiro Matrix, a primeira trilogia, você tem bastante plano aberto, e nesse você tem aquele plano fechado que por vezes chega a ser você entendeu, ele tá apertadinho o negócio ali, a câmera tá fechadinha nos caras que estão se batendo. E aí isso me surpreendeu, visivelmente uma pegada diferente. Em certos momentos, eu posso dizer até que ficou um pouco incômodo, porque eu não estava entendendo o que estava rolando, mas logo na sequência eu entendi, eu percebi, ok, é objetivo, é real isso. Isso faz parte da linguagem que ela quis trazer para o filme, mostrando que não é aquela claridade toda, aquela convicção toda de bem e mal, de algo totalmente oposto ao outro, aquela, digamos, dualidade clara. Não é bem assim. Então, quando você começa a perceber a dinâmica, cara, o filme vai se tornando tão significativo em tanto processo que realmente vale demais dar uma chance, ir no cinema e assistir. Agora, de novo, é um filme para ir no cinema. Eu fiquei cuidando, eu fui num dia bem no início da semana, porque daí o cinema tá vaziozão, então aí cuidando em função de pandemia e tudo mais. Se você conseguir fazer esse movimento, as salas de cinema, pelo menos aqui, elas vendem, por exemplo, você compra compra um assento e aí fica com um assento vago, um de cada lado seu, fica vago ali. E aí eu escolhi um dia que é bem fraco o movimento ali no cinema, tava vaziozão, pouquíssima gente, então consegui assistir o filme de forma tranquila, mas sempre tomando cuidado, de máscara e coisa e tal. Uma recomendação, não custa nada, né? O que dá pra dizer, assim, no geral? Cara, Matrix 4 é um filme que vale a pena assistir. Ele traz coisas novas pra franquia. Não sei se vai sair um 5, assim, porque pelo menos hoje, olhando o cenário, e aí entra o troço louco, né? O Matrix está com uma boa recomendação no Rotten Tomatoes, tanto da parte de público quanto da parte de crítica. Está com a pontuação acima de 64%. Porém, a bilheteria não está tão eficiente assim. Hoje está batendo em torno de 65 milhões de dólares. Então, está batendo ali... A última notícia que eu vi é que no mundo estava batendo perto de 70 milhões. Não estreou na China ainda. A recém são poucos dias ainda que está rodando nos Estados Unidos, então não entrou ainda para a segunda e terceira semana de exibição. Mas não é um filme que parece que vai performar muito bem de grana. Como Hollywood depende muito de performance, aí tem um ponto. Por outro lado, se diz que Matrix custou muito menos, esse Matrix custou muito menos que os antecessores. Então, aí tem que ver também a relação de lucro, né? A relação de ganho. O que é certo é que é um filme que traz novos olhares. O Neo tá lá. É o Neo como se ele tivesse sido resetado. Ele tá questionando, ele ainda tem dúvidas. É o cara que não sabe se realmente o que ele viveu ocorreu. A Trinity está lá. Eles reforçam nessa história que o amor, ou seja, a relação dele com a Trinity é um diferencial. E aí, de novo, tem uma galera que não está aceitando isso. Putz, eu não sei que filme essa galera viu quando assistiu o primeiro. Galera, vai assistir o primeiro filme e aí vai ter um momento, numa conversa com um arquiteto, que ele diz assim, olha, nós estamos na 6ª versão da Matrix. Em todas as anteriores, o escolhido decidiu voltar para a Matrix e não salvar o seu amor.
E aí o que o Neo faz? Ele é o primeiro que ele não volta pra Matrix, ele salva o amor dele, que é a Trinity. E aí se desenrola os filmes. Pelo amor de Deus, cara, ele é o cara que fez diferente. É o cara que trouxe valor pro amor. E o amor tá nesse filme agora. Então assim, ó, não é novidade, meus queridos. Tá lá atrás já. Eu digo, galera, eu não sei que filme vocês olharam atrás. Realmente eu não sei. Mas vou aqui me gabar que eu olhei mais de 100 vezes o primeiro filme. Olhei muitas vezes o 2 e o 3. E é por isso que eu resolvi... é um universo que eu gosto tanto, que eu visito tanto. Então vamos falar de Matrix e das minhas impressões. É um filme incômodo? Para algumas pessoas, provavelmente. A galera que pode ter receio da Lana, porque são tudo um bando homofóbico. E aí eles podem ter medo porque vão achar que a Lana vai fazer lacração. Cara, o filme não tem lacração. E se tivesse, faz parte do jogo. Matrix, gente. Matrix 2 e 3. Ele é um filme repleto de sex appeal. Ele fala sobre sensualidade, sexualidade a todo momento. Galera, tá boa. O primeiro filme, a galera tá usando uns couro grudado no corpo. Tem muito essa pegada já dentro, enraizado de Matrix, de questionar a sexualidade, questionar algumas coisas. Quem é que não lembra da festa de Zion, aquela pegação? Cara, aquilo ali é um suruba. É um suruba durante a dança. Gente, galera, putz, cara, vocês não... Que filme vocês assistiram? Que história vocês viram de Matrix até agora? Então, assim, olha só. Aquele cara que foi imaginando que ia explodir a mente, beleza, eu te entendo, não vai explodir a mente. Mas vou dizer que tu rachou, porque era óbvio que não ia explodir a mente. A galera que curte tiro, porrada e bomba, tem nesse filme. Mas como eu falei agora há pouco, tá diferente. Tá mais suja, não é aquela coisa Shaolin, tecnológica. É porrada, mas não é o que preenche o filme. E aí você pega Matrix 2 e 3, por exemplo, a porrada, o tiro, eles preenchem o filme. Esse não. Esse eles têm os momentos certos de ação. Então assim, ó, se tu for ver o filme nesse olhar de querer ver tiro, porrada e bomba, vai te decepcionar se tu quer ver só isso, porque ele tem muito mais história e tem ação na medida certa. Se tu é uma pessoa que tá com receio de achar que vai ver lacração, então não vai ver. E aí eu entendo que tu vai gostar. Tem lacração? Não acho que tem. Mas tem alguns questionamentos que estão bem óbvios, que eles podem servir tanto para a história do filme, que trata de bem e mal, quanto para fazer tu pensar assim, sobre as explicações binárias. E aqui, galera, um negócio que é muito maluco. Tem tanto filme trazendo esta realidade. Gente... Star Wars traz o caminho do meio, meus queridos. E aí vocês têm que entender, quando ela fala binaridade, nossa, fica todo mundo, fica maluco. Gente, Star Wars traz essa dinâmica quando fala do caminho do meio, quando fala do cinza, que existe uma área cinza entre o preto e o branco. É sobre isso que a Lana tem... vivenciado e lutado na vida dela. Então assim, eu acompanho as obras que eles têm produzido, que as irmãs produziram, que a Lana produziu, como Sense8, que é uma série que rolou na Netflix, que é da Netflix, que eu acho a premissa, a história, cara, é ótima. Choca. Ela é uma história que choca assim visualmente, porque ela traz a construção de que é uma pessoa viver sendo trans, a crítica da família e tal. Então tá bem pra ver que a Lana transportou coisas de dores da vida dela para a série, mas ao mesmo tempo botou um universo ali de ficção científica muito legal, cenas de ações muito legais que eu acho que só ela sabe fazer, e tem umas pegação ali que daqui a pouco, se tu não tá acostumado a ver aquilo ali, tu pode te chocar. Mas aí é justamente para abrir a mente e relaxar. E dizer, cara, não relaxa, entendeu? E aí, tanto é que a primeira temporada de Sense8 ela foi um pouco criticada, porque o pessoal falou que tinha muita cena de sexo e tal. E aí ela vai pra temporada 2 com uma pegada uma pegada diferente. Ela tirou o peso que tinha nas cenas de pegação e tudo mais. Mas dá para entender o universo. Então eu venho acompanhando o que a Lana vinha fazendo, que as Wachowski vinham fazendo. E aí, de novo, né, a Lana participa da primeira temporada, depois quando as duas irmãs participam da primeira temporada, quando vai para a segunda só a Lana toca.
Então, até enquanto a gente fala aqui, eu sempre tô falando da Lana Wachowski e eu acabo esquecendo do nome da irmã, cara. Nossa, uma hora daqui a pouco eu... Lily? Ah, Lily. Aqui diz. Enfim. Lana e Laura? Lily. Tá, agora achei aqui. Beleza, então tem a Lily também. Ok. Então, aconteceu a mesma coisa. Eu acho que a Lily é mais purista em algumas coisas, ela não topa o aspecto comercial. E aí, pra segunda temporada de Sense8, ela não quis participar, ficou só a Lana, tocou. E eu acho que é uma série bem legal. Então, eu venho olhando esse mundo que eles constroem, que elas constroem, que é muito legal, traz histórias diferentes, enfim. Tem muitos filmes que os produtores, quando viram as ideias, falaram assim, isso aqui a gente tem que pegar e largar na mão das irmãs Wachowski. Então elas têm alguns... acho que foi umas obras... Tem um filme que é de Júpiter, como é que é? Vamos ver, que em tempo real, enquanto estou gravando aqui, vamos lá... A Viagem, que o filme é uma viagem, por sinal, tem um complexo temporal aí. Destino de Júpiter, é delas também. Enfim, cara, tem uns filmes legais, assim, que são diferentes. E dá pra ver que elas tentam fazer coisas diferentes, trazer coisas diferentes pro cinema. Então, nesse filme 4, elas trouxeram ideias legais e diferentes pra Matrix. E aí vem respostas. O que aconteceu com o Neo? Como é que o Neo voltou a ficar vivo? Por que o Neo reviveu? Sempre foi uma dúvida pra mim. O que aconteceu com ele? Por que as máquinas puxaram o corpo dele lá e o filme acaba? A camada dourada, o que era? Tá lá a resposta. O que aconteceu nesses 20 anos que ali eles colocam no filme como sendo 60 anos de diferença? Então, assim... Toda essa dinâmica tá ali, tá explicada, então veio respostas, aquelas pequenas dúvidas que podem surgir. Também tem uns takes que dão uma abertura para possibilidades de novas histórias, isso eu achei interessante. Não sei dizer realmente se vai rolar nova história, mas assim, deixou em aberto a possibilidade, tem alguns ganchos, mas não quer dizer que fica o filme sem... Não é que ele deixa coisas pendentes, ele só mostra possibilidades de novas histórias, né? A pegada dos personagens, cara, tá tudo muito legal, tá tudo lá, o filme é interessante, vale a pena assistir. Tem alguns pequenos furos, tem alguns furos que eu fiquei confuso, pra mim não foram muito claro, assim, das questões levantadas. Eles mudaram alguns personagens que eu entendo que foi justamente pra quebrar essa dualidade. Então, assim, pra quem assistiu a primeira trilogia, eu nunca entendi por que o agente Smith tinha ganhado tanto valor. Ao meu ver, é culpa do Neo. O Neo resolveu entrar no corpo do cara lá no primeiro filme, estourou ele, e uma parte do Neo, um código do Neo ficou gravado no Smith. O Smith, a partir dali, entendeu que ele era um vírus, e o propósito dele era outro, era ser livre, fazer o que quer e tudo mais, tomar conta da Matrix, se fosse o desejo dele. Então, assim, isso se entende. Mas depois, eu nunca gostei de que forçaram demais a criar um personagem que tinha o mesmo potencial do Neo. E sempre se falou que um programa jamais teria o mesmo potencial que ele. Então, eu sempre questionei a dualidade. Pra mim, nunca houve, o que muita gente acredita, um equilíbrio e uma necessidade de um existir com o outro, do tipo, o Neo é o cara do bem e o Smith é do mal. Pra mim, do mal sempre foi as máquinas como todo, e o Smith era um cara que representava uma parte disso, mas não necessariamente tinha o mesmo equilíbrio, não era uma balança entre dois opostos no mesmo patamar. O Smith, pra mim, nunca teve no mesmo patamar, tanto é que foi derrotado a hora que o Neo realmente quis derrotar de um jeito que estava disponível à época. Nesse filme isso fica mais evidente, assim, eles batem de frente, tem uma relação, é um ator novo que tá fazendo, por sinal, achei muito legal, e ele deixa claro que, cara, o Smith tá ali, cara, mas não é, o meu problema não é túnel. Isso eu achei legal, é uma releitura e favorece essa ideia
de que muito claramente a Lana quis trazer pro filme da não binaridade, ou seja, não é o cara que é o mauzão da história, que tem um outro que é bom aqui, o bom também pode fraquejar. Ela equilibra os poderes também, uma dinâmica ali da importância da Trinity para a trilogia, coisa que eu acho que também é uma correção da trilogia no início lá, porque ela é quem motiva o Neo a não entrar de volta para a Matrix, a não se desmanchar no código, a lutar pelas coisas, a lutar por ela. E aí, de repente, ela morre e tal, some ali, né, na primeira trilogia. Agora ela tá ali e ela tem o seu valor reconhecido. Então, assim, cara, os caras corrigiram algumas coisas que pra mim eram incômodas e eles trouxeram ideias novas que estão legais, modernizadas e que fazem sentido pro mundo de hoje. Gente, pensa, quando fizeram o primeiro Matrix não existia internet como existe hoje. Não existia rede social, conexão como existe hoje das coisas. Agora os caras têm que fazer um filme, é óbvio que ele vai ser diferente. E ele é mais pautado no que a gente vive hoje. A gente nunca, as pessoas têm as suas opiniões divergentes, né? Enfim, tem umas opiniões meio estranhas, como terraplanista, mas vamos deixar isso para outros assuntos. Mas deixa bem claro que as pessoas podem acreditar numa situação e serem completamente opostas em outro tipo de comportamento. E não, enfim, é um pacote de como nós somos. Eu acho que o filme está dando um banho quanto a isso. Ele traz essas ideias inovadoras. É um filme agradável de assistir. Eu não vi a hora passar, assim. O filme me prendeu. Achei muito legal. As cenas que ele entrega de ação é ok, muito bem. Talvez tu vai estranhar um pouco a sujeira da cena em si, né? Porque é uma cena mais fechadinha, enfim. As novas ideias estão lá. Achei muito legal que eles exploram o mundo das máquinas, eles exploram como que os humanos estão hoje. Gente, tá tudo lá, tá tudo lá. E eu tô aqui nesse vídeo há 30 minutos, é longo demais, viajei um monte aqui sobre Matrix, mas eu acho que vale a pena fazer essa discussão, é sobre isso o filme, né? A franquia sempre foi sobre gerar discussões a respeito. O que eu posso dizer pra vocês em resumo, pega e tira a premissa que o filme, desde lá do primeiro, oferece. Tem duas possibilidades. Você pode pegar a pílula azul e ficar aí onde você está, ouvindo a ideia dos outros e falando sem saber, questionando, criticando, sem a mínima ideia de se isso é real ou não. Ou você pode simplesmente ter acesso à verdade tomando a pílula vermelha, o que nesse caso seria indo no cinema, comprando teu ingressinho e dedicando algumas horinhas aí para assistir Matrix 4, Matrix Resurrections. Valeu, vou ficando por aqui e um feliz ano novo, que 2022 seja muito melhor e muito diferente foi 2021, a gente todo mundo trancafiado e numa realidade absurda de muita coisa que está rolando. Que os terraplanistas se explodam, mas só se explodam se eles estão a fim de fazer sacanagem. Se acreditou por falta de conhecimento, tá, te dá um desconto, vai atrás lá e melhoramente tu vai descobrir que tu tá errado. Mas enfim, vamos lá, todo mundo vacinado, todo mundo se cuidando, todo mundo aí cuidando de todo mundo, torcendo para que não venha uma nova onda, não aconteça nenhum tsunami, como a galera anda falando aí já, por causa dessa nova cepa, mas nem vamos falar muito sobre isso vamos fazer com que o universo dê uma força e a gente consiga evoluir como raça humana e se ajudar, pelo amor de Deus. Gente, muito obrigado. Esse ano foi maravilhoso com vocês aqui no YouTube. Você que está, porventura, não é inscrito ainda no canal, vou pedir que se inscreva. Mas você que se inscreveu, que deixou os likes, os comentários aqui no vídeo, muito obrigado. Eu realmente fico muito feliz e estou bastante emocionado. Um projeto que eu retomei agora em agosto de 2021 e o canal está crescendo, estamos chegando logo em 1000 inscritos e abriram-se novas portas aqui também para que eu pudesse falar a respeito do meu trabalho, que é justamente direcionado para auxiliar empresas e pessoas aí a desempenhar melhor nas redes sociais. Muita coisa boa aconteceu, muita coisa boa vai acontecer em 2022 e eu desejo para vocês do fundo do coração um ótimo ano, que seja maravilhoso, que venham muitos e muitos filmes ótimos pra gente poder conversar aqui. E lembrando sempre, o que você quiser saber aí sobre redes sociais, me manda um inbox, me manda uma mensagem, me fala. Fala comigo que eu tô aqui para te ajudar nesse aspecto também. Branding,
design e marketing digital, tráfego, enfim, toda essa parafernália para você poder vender mais. Lembrando que este canal também é para falar sobre qualquer coisa que me der na telha, então você vai ter vídeos aqui falando sobre marketing, teorias, práticas, sobre tecnologia, smartphone e até sobre filme como Matrix 4. Valeu, galera, 2022 tá chegando, feliz ano novo, até mais!